sentando o dedo aí, menino. Vai curtindo nossos vídeos rapidinho, rapidinho. Compartilha com outros para que eles também sentem o dedo aí do joinha, entendeu, menino? Comente nossos vídeos, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, menino. Preste atenção e vamos na mesma. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, meus lindos e minhas lindas. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Não importa o lugar, né? Nós podemos estar na cozinha, na sala, na igreja, na rua, não importa, na célula, não importa o lugar. O que importa é a gente prestar atenção, né? Porque é prestando atenção que a gente cresce, né? Em conhecimento, né? Também a gente tem a condição também de discernir, né? Porque nós podemos discernir, né, as coisas se nós prestarmos atenção. E comunicação é isso. Comunicação é a gente ouvir, né? A gente ouvir, prestar atenção para a gente peneirar e a gente tirar aquilo que vai nos trazer, né, edificação, consolação, exortação, entendeu? Assim, que vai trazer alguma coisa para nós, né, para crescermos em graça e conhecimento, porque é isso que importa, né? Então, comunicação é isso. Então, se a gente não compreender, né, e não também compartilhar, não é comunicação, não é verdade? Tem que ter ambas as partes. A gente tem que ouvir, né? E a gente tem que compreender, não é verdade? Tem que parar. Porque assim, não importa o lugar, a gente tem que parar, né? Compreender, entender, ouvir, né? Porque muitas das vezes nós estamos nos templos da vida aí, e eu falo por mim mesmo, às vezes passa tempos, mais tempos, anotando, mas a gente acaba não compreendendo nada, né? Não sabendo nada, não fica tudo na mesma, não é verdade? Então, assim, eu já vi muitas pessoas que às vezes ficam buscando, onde está isso? Nem presta atenção que o professor ou que o pastor está falando, né? Não presta atenção, então não aprende, porque perde o tempo, não sei o quê. Onde que está isso? Onde está aquilo? Então, a gente tem que compreender, e para compreender a gente tem que estudar, né? A gente tem que saber a origem, né? A origem da Bíblia, a gente tem que compreender, entendeu? Eu, por exemplo, vou falar aqui rapidinho, eu passei assim, a tirar um pouco das escamas, né? Porque eu fiz, eu entrei nessa, eu era adventista, eu gostava muito de estudar com os adventistas do sétimo dia, né? Assim, passei um período ali que eu estudava, né, nas escolas sabatinas. Depois eu conheci o Evangelho Quadrangular, né, também ali estudando e tudo. Começou assim a tirar algumas escamas, eu vendo assim, porque mesmo no tempo que eu estudava com os adventistas, né, porque eles são muito bons, né, muito bons mesmo assim, mas assim, para mim faltava alguma coisa, né, assim, faltava assim, parece que eu aprendi, mas com véu, né? Então, assim, eles eram muito bons, assim, né? No sábado eu gostava eu gostava muito de ir com eles, assim, de sábado eles gostam de visitar hospitais, orfanatos, fazer, né, assim, caridades, entendeu? Geralmente, mas não é o caso aqui. Então, naquele tempo, eu comecei a estudar com o Bispo Renato Martins, né? Eu conheci um professor, né, assim, ele é Bispo Renato Martins, ele era pastor, professor, eu sei que eu comecei a entender melhor, né? Assim, mas aí eu não entendi por que assim, eu tô agora, assim, tá entrando uma luz através do Bispo Renato Martins. Depois, com o tempo, entendeu? Captei. Porque ele pregava, ele ensinava o evangelho eterno, entendeu? O evangelho da graça, vamos dizer assim. Não era o evangelho do sistema religioso, que o sistema religioso prega através, né, das escrituras, Malaquias, Abraão, Sansão, Gênesis, Jesus de Nazaré, né? Não, fala, mas não explica.
né? Que é uma escatologia consumada. Então eu comecei a aprender. Depois também teve algumas coisas que eu aprendi também com a pastora Fátima Medeiros, né? De lá de Anchieta. Então eu comecei assim, começou a abrir, né? Porque quando a gente está interessada, né? Porque, por exemplo, esse vídeo é só para quem está interessado, né? Em compreender a Bíblia, porque muitas das vezes a gente abre, a gente lê, muitos lê de Gênesis e Apocalipse, mas fica na mesma, né? Porque a gente não compreende. Eu, por exemplo, eu compartilho com vocês essa informação. Eu só passei a compreender alguma coisa quando eu entendi que a Bíblia, né, ela não é literalmente, às vezes, aquilo que a gente está lendo, né? A gente tem que captar o tempo que foi escrito, a cultura que foi escrita, para quem foi escrita, por que foi escrito, né? O período, o que estão falando. Então tem muitas coisas, né? Muitos versículos, capítulos, passagens que fica despercebido porque não interessa para o sistema, né? Então fica-se numa rotina de textos, né? Mas sem conhecimento do contexto, sem conhecimento, né? Da história, porque nós temos que entender, por exemplo, a história de todo Jesus de Nazaré para trás, temos que conhecer, né? A história, mas saber que é história, né? Porque muitos pegam a história e prega como doutrina. Então eu só comecei a captar quando eu entendi isso, né? Que quando eu entendi Filipenses 3, né, a partir do versículo 12 ali, que nós temos que prosseguir para o alvo pela soberana vocação em Cristo, né? Também quando eu consegui entender que 1 Coríntios 3:11 está dizendo que o fundamento é Cristo e nós não podemos lançar outro alicerce, né? Só aquele. Então vocês vão lá, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, vocês leem lá, né? Então foi dado a Paulo esta graça, né? Para trazer, né? Ali, primeiramente, para aqueles daquela época ali, viviam ali, aqueles que estavam ali precisando compreender, né? Aquela transição daquele pacto de condenação para o pacto da graça, né? E o pacto da graça esse trouxe o reino, o que? Eterno. Porque Jesus veio de uma vez por todas, ele não vai vir mais, né? Não vai ter outra Maria, não vai ter outro anjo falando para José, não vai ter. Então ele veio uma vez só, né? Ele veio sim, a segunda vez, mas em glória, né? Ele veio em glória, é verdade? Presta atenção, hein? Ele veio em glória. Ele veio depois, né? Foram lá na pedra, ele não estava morto, né? Nós sabemos da história, ele não estava morto, ele estava vivo, tanto é que ele andou com muitos ali, né? Comeu peixe, falou com Pedro é fantasma, e não sei o que, Tomé quis botar a mão, né? Entendeu? Então ele voltou para a segunda vez. A primeira vez ele apareceu, né? Ele era o Messias que se revelou, não é verdade? Presta atenção, já falei no outro vídeo. Aquela profecia de Isaías 9, né? O príncipe da paz veio, né? Presta atenção. Então, ali cumpriu-se a transição, né? Do pacto da lei que ele veio cumprir, cumpriu, não é verdade? E transportou aqueles que estavam no pacto da lei para o quê? Para o pacto da graça, que é o evangelho eterno, né? De uma vez por toda, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12, para ali vocês leem lá, que está escrito que era necessário, né? Se mudou, né? Ali o pacto da lei, é necessário mudar também o que? O sacerdócio. Então, sabemos que eles ali viviam, os hebreus viviam por sacerdócio levítico. Então, nós sabemos, né, da história. E então eu quero falar para vocês que eu passei a compreender um pouco a Bíblia quando eu entendi isso, né? O que é, irmã? Sobre as tribos, né? O que aconteceu, né? Sobre o reino que Jesus veio unir. Por quê? Porque o reino era unido, né? As 12 tribos, não é verdade? Então foi dado, né, a terra para as 12 tribos. Uma tribo, que é a tribo de Levi, né, ficou ali com um sacerdócio
não é verdade? Preste atenção, né? Ali ficou, então eles todos iam para Jerusalém, para a casa do tesouro, né? E ali cumpria-se aquilo que foi profetizado, né? Levavam as coisas para casa, os dízimos, por exemplo, né? Todos iam adorar Páscoa, todo dia, era de ano em ano, né? Agora que Páscoa, esse sistema é mês em mês. Tudo se, né? Era ali naquele local ali. Então, mas acontece que o reino era unido. Então, no Reino Unido, teve 3 reis, né? Que é Saul, Davi e Salomão. Então, depois da morte de Salomão, então os filhos, o reino foi o quê? Dividido. E é nisso que eu comecei a compreender. Aí o reino foi dividido, né? O reino foi dividido e aí ficou o reino do norte e reino do sul. Jerusalém, a casa do tesouro, ficou no reino do sul. Então, eles todos tinham que adorar onde? No reino do sul, né? Ali em Judá, não é verdade? Presta atenção. Mas aí o que aconteceu? Nesse reino dividido, aí né? Olha bem, no Reino Unido foram 3 reis. Mas aí foram variedades de reis no reino do sul e no reino do norte, entendeu? Dividiu o negócio. E o pessoal lá do reino do norte começou a fazer outros templos para poder não ir adorar em Jerusalém, entendeu? Preste atenção. Então aí começou, né, assim aí que nós começamos a entender, por exemplo, o livro de Jeremias, né? Quando ali falou, o Deus falou para Jeremias, eu que te conhecia desde antes do ventre da sua mãe, mas te preparei para que você seja um profeta. Então, que estava assim, para ele ir falar, né? Ele que, então, já veio preparado. No sistema não se fala muito, né? No tema predestinação, né? Predestinação. Não se fala muito, que nós iríamos compreender melhor, né? Então eu comecei a compreender quando eu comecei a estudar predestinação, não é verdade? Presta atenção. Até lá no livro de João, quando João 17, quando Jesus estava ali, né, entregando o reino ao Pai, né? O que ele falou? Né, ali no 17, versículo 17 ele disse: santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. Antes, né, você lê todo João 17, né, que ele fala: filhinhos, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, como eu também não sou, né? Falou para o Pai: não quero que os tire do mundo, né? Eu quero que os protejam no mundo. Então, temos que estudar sobre a predestinação. E começou a abrir um leque. E aí eu fui estudando depois para a gente entender a Bíblia, né? Nós temos que compreender assim outras histórias. Então eu estudei sobre mitraísmo, que você estudando sobre mitraísmo, você vai compreender esse Jesus, né? Esse Jesus de 25 de dezembro, tá? Do Natal. Não é verdade? Que foi assim nascido no Império Romano, né? Nos concílios, né? Uns falam que foi no concílio de Nicéia, mas enfim, eram muitos concílios, reuniões do tempo de Constantino. Temos que estudar gnosticismos, né? A mitologia grega, tudo para entender, né? Aí a gente entende Mateus 7, do 21 a 23, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra lá. Por que essa passagem? Então tem muita coisa. Por exemplo, Mateus 24. Você só compreende. Eu passei tempos que eu não compreendia, né? Então abre-se um leque que você só consegue compreender Mateus 24 quando você lê, compreende, pesquisa, estuda, por exemplo, o Guerra dos Hebreus, de Flávio Josefo, né? Que foi um judeu que falou sobre essa passagem, de quando, né? Essa história, qual era a nação contra a nação, que sabemos ali, né? Que antes ali era a nação, vai ter nação contra a nação, pensava que era as nações hoje, não? A história está falando ali de Roma, né? De Roma com Israel ali, com os judeus, né? A preparação, que foi isso
que foi dito, né? Predito, anunciado por o próprio Jesus em Mateus 24, né? Eles ali iam saindo do templo e mostrou a beleza do templo para Jesus. Jesus não deu a menor bola. Falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja de quê? Derrubada. Por quê? Porque ele veio para derrubar o templo físico. Entendeu? Para ser o quê? Hoje é esse templo por fé. Qual é a fé? Que está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Quem quer? Né? É a certeza do que a gente não vê. Não é verdade? Então a gente não vê porta onde, né? A gente vê porta onde não tem nem parede. Então essa é a fé. Entendeu? Me presta atenção. Então eu comecei a compreender, entendeu? Quando eu entendi que aí Jesus veio para o quê? Unificar de novo, né? As tribos. Entendeu? Me presta atenção. Unificar pelo amor, entendeu? Não por mandamento, mas por amor, né? Por isso que ele disse que o amor agora, entendeu? Tinha que entender que o amor agora seria o que? O amor, porque você compreende, você obedece, você vive a palavra por amor, não por mandamento, né? Entendeu? Me presta atenção, porque foram separados 10 mandamentos que muitos costumam assim somar nele, né? Com os outros, com as leis, e aí faz 613 leis, mas não. Estas 10 mandamentos que faz parte da lei moral, né? Assim, que se Deus, né, quisesse que compreendesse tudo da mesma forma, não teria separado os 10, né? Então preste atenção. Então Jesus, né? Apenas temos que compreender, entender que, por exemplo, o nosso sábado, o nosso descanso é Cristo hoje, entendeu? É só entender, entendeu? Porque você ainda não, ali nos 10 mandamentos tem o que é para cima, para a nossa obediência, para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, e tem o que? Para os lados, né? Então nós temos que entender, né, sobre a idolatria, né, sobre matar, né? Então nós temos que entender, compreender que apenas mudou-se o que? Não é mandamento, não fazemos nada por mandamento. Que se você é um salvo, você não faz por mandamento, você faz porque você é um salvo, você é um predestinado, você é de Deus, né? Então você, por exemplo, vou dar um exemplo, você não idolatra ninguém, entendeu? Não idolatra ninguém porque você compreende que o nosso Pai Celeste, Ele é o único mediador. Jesus foi o único mediador entre a terra e o céu, né? O nosso Pai Celeste soberano, Ele é soberano, entendeu? Porque um sistema, ele não vê Deus como soberano, né? Porque é capaz, não generalizando, né? Mas a maioria, né? É capaz de, mês a mês, anunciar a morte, fazer ritual anunciando a morte, né? De quem? Eu não sei, né? De qual soberano que ele anuncia a morte, né? Faz um ritual. Entendeu? Não compreende, ficou uma história, uma escatologia consumada, né? Para que hoje nós compreendêssemos, né? Então foi derrubado o templo físico para ser arribado o templo espiritual, do qual hoje, né? Porque no passado falava-se, né? Adorei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas agora estamos em Atos 17, versículo ali a partir do 20, 22, 23, 24, 25, porque ele diz que ele agora não habita em templos feitos por mãos, entendeu? Por isso que eu comecei falando que não importa o lugar, entendeu? Porque ele está, o reino, esse reino eterno está dentro de nós, nos capacitando, entendeu? A levar para frente, a compartilhar esse reino, porque a unção é isso, é a capacitação para nós sermos o que sem a unção não seríamos capazes
entendeu? De ser, de fazer, porque nós estamos aqui, né? Estamos humanos, mas nós não somos humanos, né? Foram feitos, né, essa humanidade para nós andarmos aqui na terra. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Mas não se esqueça que aqui há joio e trigo misturado, entendeu? É, desse jeito. Isso é uma outra aula, outro vídeo. Presta atenção, hein? Então temos aqui os filhos de honra e os filhos de desonra. Mas não é para nós julgarmos, é para nós crescermos na graça e no conhecimento. Entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso. Eu quero compartilhar com vocês isso. A gente só entende muitas das coisas, as guerras, há rumores de guerra, fome, isso, aquilo outro. Nós estudamos o livro de Flávio Joséfo, entendeu? A guerra dos hebreus, né? Que quando nós entendemos, né, Apocalipse, né, aquilo, quando entendemos que Apocalipse foi uma revelação do Cristo já ressuscitado para João, aqui naqueles últimos dias, entendeu? O último dia ainda vai chegar, o último dia foi aquele, né, que Jesus já ressuscitado ali no capítulo 21 de João, né, ali teve aquela conversa com Pedro, ele falou com Pedro, então... toma conta das minhas ovelhas se você me ama mesmo, né? Presta atenção, entendeu? Porque Pedro, ele foi designado, né? Ali levar o evangelho eterno, o evangelho da graça, para aqueles circuncisos que só entendiam a lei, né? Presta atenção. Mas Pedro até, ele não entendia muito bem, né? Ele não compreendeu muito bem, tanto é que ele pensou que Jesus fosse o que? Fantasma. Aqueles dois que do caminho de Emaú, né? Também eles só entenderam, a cabeça deles era ali, o sistema. Eles só entenderam que é aquele que estava com ele ali sentado à mesa, né? Você lê lá, aqueles dois que andam no caminho de Emaú, estavam voltando, né? E não estavam entendendo, aquele profeta disse que era Deus, aí aconteceu isso, assim, entendeu? Então no final ele disse, né, ali, poxa, não ardia o seu coração quando ele disse, né? Porque eles entenderam que aquele era, ele voltou realmente, entendeu? Ele voltou, né? Então eles entenderam, eles falou quando Jesus ali disse ali, paz seja convosco, né? Então eles entenderam, compreenderam, porque foi isso o que Jesus na último jantar de Páscoa, né? Que hoje o sistema leva como ceia e anuncia a morte dele toda hora. Então ali no último jantar de Páscoa, foi isso que ele falou para os discípulos dele que estavam ali nas últimas horas, né? Da primeira vinda dele, né? Como filho do homem, entendeu? Ele falou, eu vou voltar. Então ele ali, fazer isso em memória de mim, falou para eles, né? Fazer o que, menina? A comunhão, o partir do pão, né? Entender que na cruz, né? Foi o quê? Foi o comido a carne dele, bebido o sangue dele. Isso foi na cruz, de uma vez por todas, né? Por isso fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, né? João falou, eis aí o que vai tirar o pecado do mundo, e tirou, né? Então foi uma vez por todas, entendeu? Então o Cordeiro Santo, né? Ele já veio, já concluiu João 3,16 e deu assim vida e vida em abundância para aqueles, não somente aqueles que crê, entendeu? Para falar, mas aqueles que crê para praticar, entendeu? Porque não adianta tu fala, mas não pratica, menino. Tu fala que entende a graça, mas só fala do pacto da lei, entendeu? Fica matando, como é que vai matar o soberano, menino? Presta atenção. Como é que tu vai adorar em memória aquele que tu declara que é vivo e eficaz? E já nascemos nesse reino do Deus vivo, aleluia! Entende? Então é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Uma coisa é vivermos na tradição do homem. Entendeu? Na tradição, viver por tradição, por ritual. Entendeu? Então,
A lei e os profetas profetizaram até João. Então acabou a lei cerimonial, entendeu? A lei cerimonial. Agora nós temos que adorar em espírito e verdade. Jesus falou para a mulher samaritana, entendeu, menino? Presta atenção. Você agora não vai adorar nem em Jerusalém, nem no monte, não há mais separação, porque os judeus, eles não viviam com harmonia com os samaritanos, porque os samaritanos faziam parte lá do reino do norte. Era a mesma família, mas estava dividida. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, Jesus, ele veio, né? Jesus era judeu, né? E veio a se unificar. A mulher ficou, mas você falando comigo e beber água, entendeu? Ele veio unificar, entendeu? E está tentando unificar até hoje, porque depois em Constantino foi assim, dividido de novo o templo, arribou o templo, dividiu o templo, botou outro véu que Jesus tinha rasgado, e aí começou tudo de novo. Aí o povo andar no deserto. Entendeu? A pregação que você vai para o céu, outro vai para o inferno. Você quer? Não explica que inferno é sepultura, né? É o cemitério, todos vão para o inferno. Não explica João 3, né? Versículo 12 e 13 ali, que diz que ninguém vai para este céu, este patamar do qual só Jesus de Nazaré veio de lá. Não, eles falam que não vai encontrar com fulano, ciclano, vai ficar tocando flauta, dizendo... O inferno é aqui na terra, sim, porque nós temos a separação do corpo físico e o corpo espiritual. E aquele que não se atentou na palavra e vive, né, dormindo, não consegue despertar, sim, pode viver um inferno. Mas o inferno é o espírito desgovernado, sem saber o que está acontecendo e fica aqui na terra. Não alcançar a luz, precisar de intercessores da luz para poder eles se libertar, eles descansar. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas aquele que é liberto, que é salvo, entendeu? Não fica nas trevas da terra. Vá assim que separa do corpo físico. Vai direto para a luz. Entendeu? Porque vai continuar a trabalhar. Então, vamos falar, né? Continuar falando sobre todas essas coisas no próximo vídeo, né? Eu tenho posto menos vídeos porque é preciso dar tempo para vocês verem, né? Porque a gente pesquisa minuciosamente, né? E a gente quer compartilhar, né, a Bíblia, a palavra, né? Porque a palavra mesmo diz que é pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Porque nós ouvimos muitas palavras, mas nós temos que compreender, né? Então, durante muito tempo, né, eu só ouvia a palavra e eu ouvia tudo assim, textos isolados, né? Só ouvia sempre a mesma coisa. Eu ouvi muito sobre a mulher de fluxo de sangue, né? Sobre a fé da mulher de fluxo de sangue, agora a mulher da botija e tudo mais, e Isaac, e viuvinha, e Malaquias, eram só textos isolados. Mas eu falei, a Bíblia só tem isso. Aí eles falaram assim, tem Melquisedeque também. Aí eu, mas Melquisedeque é tipo de Cristo? Eu quero saber sobre o Cristo. E assim compreendi 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Entendeu? Que a graça foi dada para nós edificarmos sobre o alicerce de Jesus Cristo. E assim nós podemos ter um culto racional, como está escrito em Romanos 12, né? Preste atenção, ter transformação, não viver de mesmice, né? Que não vai nos levar a lugar algum, porque o objetivo é crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Me presta atenção e vai dando joinha aí no nosso vídeo, entendeu?
Compartilhando para outros também curtir, entendeu? Comente os nossos vídeos, fala aí alguma coisa, me ensina alguma coisa que eu preciso me libertar, né? Que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Beijo, paz seja convosco e até o próximo vídeo. Vai sentando o dedo aí, menino, vai curtindo nossos vídeos, rapidinho. Compartilha com outros para que eles também sentem o dedo aí do joinha, entendeu, menino? Comente nossos vídeos, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, menino. Preste atenção e vamos na mesma. Se inscreva, deixe seu like.